Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Paisageando! No vídeo de hoje, vamos sugerir 8 árvores nativas brasileiras para você plantar no jardim frontal ou na calçada. Então fique bem atento, porque a gente vai querer saber qual das 8 você gostou mais, ok? Olha, se você gosta de arquitetura, decoração e paisagismo, considere fazer parte do nosso canal. É só clicar no botão inscrever-se e ativar o sininho. Assim, o YouTube vai te avisar quando um vídeo novo for publicado. Gente, é bem rápido, leva alguns segundinhos. Vem ser um amigo do Paisageando! As árvores são maravilhosas, impactam positivamente no ambiente urbano. Só para você ter uma ideia, pesquisadores da Universidade de Lancaster, na Inglaterra, constataram que as folhas absorvem mais de 50% do material particulado presente na atmosfera, responsável direto pela poluição do ar nas grandes cidades. Além disso, dão sombra, deixam a temperatura mais agradável e servem de abrigo para pássaros, que ajudam a dispersar as sementes e consomem os insetos. Agora imagina plantar uma árvore no jardim frontal da sua casa ou na calçada. Além dos benefícios já citados, ela será uma grande aliada na proteção da pintura externa do lar contra a ação intensa do sol. E claro, dará aquele toque todo especial à fachada da residência. São muitos pontos a favor, não é mesmo? Mas antes de decidir plantar, você deve observar algumas características fundamentais, como o porte, o tipo de raiz e se a árvore é ou não é frutífera. No caso das frutíferas, as espécies com frutos grandes e pesados devem ser evitadas, principalmente na calçada, porque elas podem machucar os pedestres e danificar automóveis no momento da queda. Outra característica que precisa ser levada em conta é a fiação elétrica. Os locais que apresentam fiação convencional não são indicados para espécies de grande porte. O ideal é optar por árvores menores, cuja altura seja inferior a 6 metros. Já em áreas com fiação ausente ou protegida, com recuo predial superior a 3 metros, é perfeitamente possível utilizar espécies de até 12 metros. Nesse caso, o diâmetro da copa é de aproximadamente 7 metros. Seguindo esses critérios, nós selecionamos espécies nativas do nosso país, apropriadas para cultivo em áreas urbanas. Se você quiser ter uma delas, vá ao horto municipal da sua cidade ou tente adquirir em algum site especializado. Vale lembrar que boa parte dos sites comercializam apenas sementes. Para conseguir uma muda, a melhor opção é o horto municipal. Infelizmente, muitas cidades, principalmente as pequenas, não têm horto. Se esse é o seu caso, pesquise na web qual cidade mais próxima da sua possui um, ok? Agora vamos conhecer cada árvore. E a primeira da lista é a babosa branca. Ela também é conhecida popularmente como carapiá, ranhenta, jangada do campo, grão de galo e grão de porco. Pode ser encontrada em boa parte do Brasil, principalmente na região sudeste, onde é bastante usada em paisagismo urbano. Considerada de médio porte, sua altura mínima é de 7 metros e máxima de 10 metros. Suas folhas formam uma copa fechada. Suas flores brancas causam encantamento logo de cara e seus frutos atraem pássaros. A babosa branca é uma planta de clima tropical. Cresce rápido e floresce durante os meses de janeiro, fevereiro, outubro, novembro e dezembro. Ela até pode ser plantada sob fiação elétrica, mas a poda deve ser regular. A nossa segunda indicação é a aroeira salsa. Essa árvore de clima tropical e subtropical, com altura entre 4 e 8 metros, é uma planta ornamental muito utilizada para a arborização de cidades grandes e pequenas, principalmente nos estados da região sul do Brasil. Ela não destrói calçadas e pode ficar sob a fiação elétrica. As flores são pequenininhas, amareladas e aparecem nos meses de agosto a novembro. Os frutos atraem pássaros. A aroeira salsa tolera solos pobres. No entanto, fica mais formosa em solos ricos e drenados. Essa árvore resiste bem à geada. Uma dica: faça podas de formação.
é uma maneira de estimular uma copa mais bonita, arredondada e densa. A terceira indicação é a jabuticabeira. É uma árvore nativa da Mata Atlântica, que produz frutos comestíveis, macios, globosos, que brotam diretamente do caule galhos. É uma árvore muito ramificada, considerada de crescimento lento, que pode atingir 10 metros de altura. Na floração, que geralmente ocorre 2 vezes por ano, a árvore chama bastante atenção. É um verdadeiro espetáculo de beleza. O caule e galhos ficam tomados por pequenas flores brancas, bem perfumadas. Depois surge o fruto que assume vários estágios de coloração até ficar maduro. A jabuticabeira é muito utilizada no paisagismo, sendo uma boa opção para quem deseja valorizar a fachada da casa, principalmente o jardim. Mas se o espaço frontal da residência for pequeno, estreito, opte por outra árvore, ok? Ela pode ser usada sob a fiação elétrica, mas fique bem atento à poda. A próxima árvore é a quaresmeira. Ela é muito elegante e sua floração provoca encantamento. É uma das principais árvores usadas na arborização de cidades brasileiras, podendo adornar avenidas, parques, jardins, ruas e calçadas. A quaresmeira possui flores roxas ou rosadas. Floresce no outono e na primavera. Mesmo fora do período de floração, ela impressiona com sua copa arredondada, repleta de folhas verdes escuras. Típica da Mata Atlântica, essa espécie adora o clima tropical, subtropical e tolera o frio moderado. Sua altura oscila entre 9 e 12 metros de altura. Olha só! Se a fiação elétrica passa em cima da sua calçada, a quaresmeira não é a melhor opção. Para ter um bom desenvolvimento, o solo deve ser fértil, enriquecido com matéria orgânica e bem drenável. A quinta árvore nativa do Brasil é o ipê amarelo Tabebuia crisotricha. Essa variedade de ipê alcança de 4 a 10 metros de altura. É uma espécie muito bonita e mostra exuberante floração na primavera. Ela pode ser plantada nas ruas, parques e jardins. O problema é que a floração dura pouco, em média 15 dias. Uma pena durar tão pouco. Esse tipo de ipê gosta de local ensolarado, cresce bem em solos mais difíceis e pode ser cultivado sob a fiação elétrica. A sexta árvore nativa brasileira da lista é o manacá da serra-não. É uma espécie perfeita para ser plantada na calçada e sob a rede elétrica, pois sua altura não ultrapassa 4 metros. As raízes não estragam a calçada e as flores apresentam coloração branca, depois mudam para o tom rosa. Quando estão prestes a cair, assumem a cor violeta. O resultado é um visual multicolorido. Você vai amar! O manacá da serra-não floresce no inverno e atrai abelhas. É uma planta de clima tropical e subtropical. Ela não tolera geadas e ama solo fértil, fofo, rico em matéria orgânica e bem drenado. Se você quiser, o manacá da serra-não também pode ser cultivado em vaso, desde que seja grande, ok? A sétima árvore é a lofanteira, popularmente conhecida como chuva de ouro da Amazônia, lanterneira e lofanteira da Amazônia. Típica da região amazônica brasileira e muito usada na região sudeste para fins paisagísticos, a lofanteira é uma planta de clima tropical e tem altura de 12 metros. Essa, definitivamente, não pode ser plantada sob a fiação elétrica. Sua copa tem formato cônico ou piramidal. Suas flores são amarelas agrupadas em longas inflorescências pendulares. Seu crescimento é considerado moderado e pode ser cultivado em parques, jardins e ruas. A lofanteira gosta de solo enriquecido com matéria orgânica e úmido. Ela não se desenvolve bem em regiões frias. E a oitava e última árvore é o araçá amarelo. Essa árvore é de porte pequeno, de 3 a 6 metros de altura. Ela pode ser plantada no jardim ou na calçada. Fique tranquilo, essa espécie não alcança a fiação elétrica e também não estraga a calçada.
Sua copa é esparsa, irregular. A flor é solitária e branca. Seu florescimento é bem longo, de junho a dezembro, bem como a frutificação, que vai da primavera ao verão. O araçá amarelo é típico da Mata Atlântica e é uma ótima opção para quem quer ter uma pequena árvore frutífera logo na entrada da casa. E aí, gostou de conhecer um pouquinho sobre essas belas árvores nativas brasileiras? Se gostou, deixe seu like e compartilhe o vídeo com familiares e amigos. Ah, não esqueça de contar qual das 9 você mais gostou. Forte abraço e até o próximo vídeo!